na teoria do Durkheimiano. Certo. Durkheim é um pensador do século XIX, né? Viveu uma parte do século XX. É o clássico da sociologia, né? Um clássico na sociologia significa dizer de um autor que nasceu em um tempo histórico, né? Mas tem coisa para dizer para o nosso tempo, né? E qual é a grande preocupação de Durkheim, né? É um autor que está tentando entender como a sociedade consegue se ordenar. Porque Durkheim está percebendo a transição das sociedades antigas para a modernidade, e a modernidade é uma sociedade de nível de complexidade muito maior, né? Então, assim, a industrialização, a urbanização, o crescimento das cidades, e ele quer entender o que é que ordena, o que é que faz desse mundo tão complexo que é a modernidade ter uma ordem social. Ele vai começar com a moral, né? Ele vai dizer, a moral social é uma estrutura coercitiva que impõe regra de comportamento ao indivíduo. Então, de cada vez, a preocupação da sociologia não é estudar o indivíduo, é estudar a sociedade. Ao estudar a sociedade, você vai perceber que ela se manifesta sobre forma coercitiva do indivíduo, né? A chamada pressão moral, né? Eu não venho de bermuda para a escola, porque tem toda uma regra social que me impõe esse padrão de comportamento. Nesse sentido, Durkheim, como herdeiro do iluminismo, da modernidade, do positivismo, né? E o positivismo é essa crença na ciência, no progresso. O Estado entra como um espaço ordenador da vida em sociedade. Então, a função dele, né, é como instrumento coercitivo, né, como instrumento que regula a vida em sociedade, produzir ordem social. Então, se você vai, por exemplo, em um autor, e aí depende muito do olhar do autor. Se você vai num autor como Marx, por exemplo, Marx está pensando o Estado como instrumento das classes dominantes para reproduzir a própria lógica de produção do capital da riqueza. Durkheim está em outro olhar. Durkheim está preocupado com a produção econômica. Não é esse o foco dele. O foco dele é olhar o que ordena a vida em sociedade. O que é que faz todo mundo chegar às 7 horas da manhã, os alunos estarem lá de calça, o professor está de calça, e eu dar aula, vocês assistirem? É um certo organismo social, uma certa ordem social, né? E nesse sentido o Estado é parte de uma estrutura, né? A família é uma instituição social que reproduz normas, a escola é uma instituição social que reproduz normas, e o Estado é uma instituição social, né? Que tem, inclusive, no caso específico do Estado, ele tem uma função repressiva, né? De cumprir, por exemplo, a parte penalógica. Descumpriu a lei, o que é que o Estado vem? O Estado vem com seu aparato jurídico para punir. Qual a finalidade da punição do autor como Durkheim? A finalidade da punição é que ela, ao ir sobre aquele indivíduo, a estrutura social punir, ela consiga produzir um ordenamento do outro. O outro vendo que a regra funciona, que a moral funciona e que vai ser punido, né? Isso dá um certo ordenamento ao tecido social. Por exemplo, as pessoas que são a favor da pena de morte ou da redução da maioridade penal, provavelmente ela vai se inspirar na concepção de caminhando de Estado, né? Ela vai dizer, se você reduz a idade penal, eu sou contra, né? Mas eu estou tentando ler o autor para o nosso tempo, né? Então, assim, se você tem uma pessoa de menor que assaltou e roubou e você pune ela, você retroalimenta a própria existência da ordem. Porque quando um é punido e os outros obedecem, não descumprem, significa dizer que a punição cumpre o seu papel de produzir normatização social, produzir ordem social. Então a finalidade do Estado é ser um instrumento coercitivo de manutenção da vida e da harmonia e da paz social. É muito do século XIX essa crença de que a modernidade e o progresso e a ciência ia levar para um mundo onde a ciência poderia controlar a vida e trazer felicidade, paz e harmonia social. Isso deu merda, né? Óbvio. Mas obviamente que a ciência não tem por ela, né? A ciência nasce com essa crença de que o conhecimento científico, no caso da sociologia, era capaz de estudar o fenômeno social, os conflitos e a desordem para pôr ordem. Então, por exemplo, quando o Durkheim vai estudar o suicídio, o que é que ele saca? Que solteiro comete mais suicídio que casado. Ele prova empiricamente. O que é que ele vai dizer? Menos vinculado à ordem social.
Então, se eu vinculo os indivíduos à ordem social, mais equilíbrio e mais social temos. Ordem e progresso. Bandeira nacional. Como o Estado intermedia os interesses? Como o Estado intermedia o interesse, né? Eu acho que essa pergunta, ela estaria uma pergunta mais para responder em uma perspectiva do marxismo, né? Do que propriamente de Durkheim, porque assim, interesses, parece que tem interesses de classe, né? E, por exemplo, para o marxismo, o Estado é um espaço de conflito de classe, de disputa, né? Por exemplo, de disputa pelo parlamento, né? A esquerda e a direita lançam seus candidatos para tentar disputar a lógica parlamentar. Então, especificamente em Durkheim, o Estado ele vai aparecer como um lugar da pacificação social, entendeu? Um lugar da ordem. Então, não entra em Durkheim, é um problema sério da teoria durkheimiana, né? Como ele está muito preocupado só com a ordem, não entra na teoria dele a dimensão do conflito, né? Que o Estado é um espaço de conflito, né? Um espaço de disputa de classe, e disputa pela transformação social, né? E disputa por projetos políticos, etc. Nele aparece o Estado é uma ente pacificadora que tem como função ordenar a vida em sociedade, resolver os conflitos sociais pela pacificação, seja, nesse caso específico, da moral social, e no caso mais, quer dizer, no caso, não, seja com um aparato jurídico ou normativo, né, capaz de impor uma espécie de contrato social para a vida em sociedade, seja via o exercício da moral, por exemplo, a escola nossa, o IFBA, uma escola do Estado, ela teria como Durkheim também uma função de reprodução da própria lógica moral da sociedade. Então, o papel da escola seria reproduzir a lógica moral da sociedade. Nesse sentido, o Estado, ele não é um instrumento, como pensa o marxismo, né? Um instrumento de disputa, de conflito. Em Durkheim, olhar a sociedade como um lugar da ordem acabou fazendo com que ele tivesse uma limitação, né? Só vê a ordem, só vê a pacificação dos conflitos, né? Nesse sentido de que o Estado serve para ordenar a vida em sociedade, para criar ordem, né? De que forma a teoria durkheimiana ajuda a compreender o Estado brasileiro? Pessoal, uma teoria é uma teoria do seu tempo histórico, né? Acho que um autor, digamos assim, um intelectual com capital intelectual que Durkheim produziu, né? Inegavelmente ele serve para nossos tempos, né? Ele serve para nossos tempos. Mas obviamente ele está datado, né? É um autor datado. O século XIX não é uma era dos nossos tempos, né? Mudou muito, por exemplo, sobretudo a partir dos anos 70, quando você tem muita dimensão da subjetividade individual, né? As novas formas de amor, né? A nova forma de manifestação da subjetividade, do corpo, do prazer. Tudo isso é um movimento que vai muito de conta das estruturas rígidas que Durkheim está pensando, né? Durkheim está pensando muito em estruturas rígidas. A função do Estado no Brasil é óbvio, né? Ele sempre, numa leitura marxista, o Estado sempre foi um espaço de manutenção dos interesses das classes dominantes. Numa leitura durkheimiana, o Estado no Brasil foi fundamental para a manutenção da ordem social e da paz social. Né? Se é que a gente pode falar de paz social, né? Porque no caso do Brasil a gente tem experimentação de conflito que Durkheim não consegue ver, de miséria. Ele chega a ver um pouco da violência urbana, mas ele vai dizer assim, a violência pode ser normatizada, porque se você pune, ela pode fortalecer a própria regra, entendeu? Então ela pode ser benéfica para a sociedade, dependendo do nível que se tem. Então não necessariamente a violência é ruim. Mas fundamentalmente, se você for ver, por exemplo, o papel repressivo que o Estado sempre cumpriu na cidade brasileira, na resolução dos conflitos, né, para ordenar a cidade brasileira, né? Se você for até na República Velha, a ideia de que as lutas sociais era caso de polícia, né, e de que o Estado deveria resolver isso com a dureza e com rigor para manter a ordem, o Estado brasileiro, nesse sentido, ele sempre teve uma função muito grande
né, eu diria, numa linguagem marxista, de legitimação da dominação de classe, e uma linguagem durkheimiana, o Estado foi fundamental para a manutenção de um mínimo de ordem e de paz social para a existência da vida em sociedade. Né? Por mais que a gente discorde da polícia, todos nós aqui, de alguma forma, entendemos e solidificamos que o Estado é um aparelho repressor que tem a finalidade de manter a certa paz social. De acordo com a ideia de Estado para Durkheim, como podemos entender a atual insatisfação por parte dos brasileiros com a atual presidência? Mas eu acho que aí geraria um debate muito importante, né? Se você for pensar o Estado como instituição social, né? Esse conceito de instituição social cabe muito em Durkheim, no sentido de que a instituição social é um espaço normativo das regras. É um negócio extremamente complicado, porque eu não acho que é só insatisfação. Pior, entre aspas, do que insatisfação, é que o Estado perde o elemento de legitimação da estrutura normativa, entendeu? É como se você tivesse uma espécie de anomia social. A corrupção desenfreada na máquina do Estado, né? Golpe de Estado, uma presidenta eleita, que mesmo sem votar ela foi eleita, e a eleição é legitimada, né? Eu acho que tudo isso se cria um clima de que as regras sociais não valem a pena ser cumpridas. E isso é problemático para a vida em sociedade. Porque assim, não tem como, a gente vai até discutir, quais são as regras melhores para se conviver e viver em sociedade. Esse debate a gente pode fazer. Né? Mas ninguém pode negar que para viver em sociedade precisa de algum tipo de regra. E se você vai destruindo e corroendo as estruturas normativas, né? A Constituição, a lei, o Estado, você cria aquilo que o Durkheim vai chamar anomia. O que é anomia? É um Estado social onde as regras não são cumpridas, né? Onde as regras não são aceitas e não são cumpridas, e você gera um completo caos social. Então, assim, o meu medo nesse processo todo aí é de a fragilidade de instituições, entendeu? Fragilidade da instituição como Estado, a fragilidade que isso gera na escola e que isso repercute na família e que a gente não tenha nenhum vínculo de normatização para viver em sociedade. Acho que é um momento muito ruim, porque eu não acho que é só a insatisfação com o presidente em si, é o descontentamento com as instituições, entendeu? É a descrença na instituição, é a descrença no Estado. E isso você perde todo o espaço de legitimação da ordem social. Porque assim, o que me faz obedecer as regras do Estado? É eu saber que eu vou ser punido se eu descumprir. Né? E cá me diz isso. Eu posso até querer descumprir as regras sociais, mas se eu descumprir, eu vou ser punido. Se você rouba e todo mundo rouba e ninguém é punido, significa dizer que ele está vivendo uma espécie de anomia social, um caos social, né? É isso.